Fala galera do primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o processo de mineração no Brasil, o ciclo do ouro. Dê um like no vídeo e vamos embora para a nossa aula. Então, falando sobre o capítulo 16 e 17 da História 1, sobre o ciclo do ouro, nós temos que entender que o ciclo do ouro, ele teve o seu auge aí, né, de 1700 a 1780. Nós estamos vindo da União Ibérica, do período da União Ibérica, estamos vindo aí do momento onde o Portugal estava se reerguendo economicamente a partir da União Ibérica, e eles incentivam a interiorização do Brasil e a procura por metais preciosos. Então nós temos a figura dos bandeirantes, que nós já vimos na aula passada, e os bandeirantes, eles conseguiram desbravar encontrando ouro aí no interior do Brasil. Então, como que era feita a exploração do ouro? Tá? A exploração do ouro no Brasil foi encontrado ouro de diversas formas, mas a principal delas era o chamado ouro de aluvião. Esse ouro de aluvião era encontrado nas costas dos rios, né? Nas encostas dos rios e no fundo desses rios. E essa exploração do ouro era feita de duas formas. A forma chamada faiscação, que era uma forma onde as pessoas podiam ir com uma bateia e uma peneira e conseguiam peneirar, né, e achar o ouro ali de uma forma individual, era algo pequeno, uma exploração pequena. Já a lavra era uma forma de exploração já em larga escala, utilizando mão de obra escrava, era feita em grandes lotes, e a princípio essa exploração foi feita assim de forma de forma consensual, né? Quem chegou a explorar primeiro, depois o governo assumiu aí a liderança desse projeto e começou a lotear essas áreas de influência, né? De exploração do ouro. Beleza. Durante essa exploração, o que acontecia? Para fraudar ou para fugir dos impostos que eram cobrados, nós temos a figura do Santo do Pau Oco, porque naquela época os maiores fraudadores, as pessoas que mais fugiam e tentavam desviar do governo o ouro extraído eram os clérigos, eram os religiosos. Então eles fugiam, eles conseguiam burlar o controle estatal através de santos esculpidos em madeira, onde eles escondiam dentro desses santos ouro, né, e metais preciosos para poder sair da colônia. Nós temos nos tributos que eram feitos naquela época o quinto, que é um dos mais conhecidos tributos, haviam vários, mas aqui nós vamos citar o quinto, que ele foi estabelecido e que onde as pessoas pagavam cerca de 20%, né, um quinto, do ouro extraído. Como era feita essa extração também, professor? Né? A partir lá de 1751, foi instaurada de impostos anuais que era as 100 arrobas, em 1751. Lembrando que a tributação desses impostos era algo que realmente deixava os colonos loucos, e muitos deles ficavam muito revoltados com essa mudança e sempre acréscimo de impostos. Impostos aí também pelo Marquês de Pombal, que era ministro do rei José I. Esses impostos, né, que eram feitos dentro da colônia, traziam aí muitas insatisfações. Lá na região das Minas, nós temos também a revolta de Vila Rica, que aconteceu justamente por causa dos autoimpostos que eram cobrados. E nós temos em 1763 a imposição da chamada derrama. A derrama foi instituída, e a derrama era quando os soldados entravam na casa das pessoas mesmo e retiravam deles materiais de valor para que completasse, até completar o valor devido por eles, tá? Na fiscalização, como que era feita a fiscalização desses tributos? Primeiro, através
da casa de fundição, que era aonde, né, eles também proibiram, fizeram uma lei lá, onde proibia você transitar dentro da colônia com ouro em pó. Então, essas casas de fundição geralmente ficavam próximo às lavras, aonde eles, assim que retiravam esse ouro, eles quintavam o ouro, né? Tiravam o quinto, que era do governo, e faziam barras de ouro com o selo real, para que esse ouro fosse legal em transitar dentro da colônia. Depois nós temos também a captação, tá? É importante aqui nós falarmos sobre a sociedade, como se dava a sociedade nesse período. Nós podemos já falar durante essa sociedade em classes sociais que eram divididas dentro da colônia. Essas classes sociais, elas tinham como característica serem sociedades urbanas, devido aos centros sociais, os centros sociais e econômicos, as cidades que passaram a surgir aí através também da exploração do ouro. O Brasil passa desse contexto mais feitoral, né, mais rural, para propriamente cidades e vilas que começam a surgir de forma bem começam a surgir de uma forma bem explícita dentro do Brasil. Característica comercial também, que é voltado também mais para a área comercial, para comercialização de produtos, e eles, durante esse período, nós vemos uma maior mobilidade social. Por que maior mobilidade? Justamente porque existem, durante esse período, é o período onde nós vemos a maior mobilidade social dentro da colônia. Mobilidade essa, aonde através de casamento, como por exemplo a situação da Chica da Silva, que se casou com um dono aí de uma mina que explorava diamante, e a mobilidade social se diz porque pessoas comuns podem explorar ouro, ganhar dinheiro e mudar de vida. Era isso que acontecia naquela época. Muitas pessoas passaram a mudar de vida, escravos que compraram sua alforria, enfim, tudo através da exploração do ouro. Falando sobre a sociedade ainda, nós temos aqui a pirâmide social. Os mineradores e altos funcionários do rei no topo. No meio nós temos os comerciantes e, por último, os escravos, que eram a mão de obra dessa economia. Nós temos também a descoberta de diamantes na primeira década do século XVIII, lá no Arraial do Tijuco, que é a atual Diamantina. A exploração ela começou no início aí com uma exploração comum, né? Quem chegou lá explora, depois houve os contratos de exploração e, por último, o Estado ele assume a exploração desse território, tá? Criando aí a chamada Intendência das Minas, que controlava a exploração e também a distribuição e venda desse diamante. Temos que citar aqui também o seguinte: lá em 1703, o chamado Tratado de Methuen, né, com o crescimento aí da exploração do ouro no Brasil, Portugal e a Inglaterra, elas fazem um acordo chamado Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinho, onde Portugal se comprometia a comprar os excedentes de panos ingleses, e os ingleses também faziam esse tratado de comprar o excedente de vinho português. Só que esse tratado era mais desvantajoso do que vantajoso. Portugal saiu mais no prejuízo, porque o ouro que era retirado e extraído do Brasil, ele ia direto para a Inglaterra. É importante citarmos esse tratado aqui, porque através desse tratado nós temos a acumulação de capital capaz, né, em inglês, capaz de desaguar lá na Revolução Industrial. Nos séculos seguintes, aí nos anos seguintes, você vai ver a Inglaterra ela se capitalizando e, após isso, fazendo a chamada Revolução Industrial, através do ouro. Então, existe uma frase muito conhecida que diz que o ouro, né, deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal, onde foi
os ingleses, os portugueses gastaram o ouro do Brasil justamente para fazer igrejas e gastaram também em materiais supérfluos, e também deixou fábricas na Inglaterra. Então, deixou buracos em Portugal, igrejas e buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Então, essa frase ela é muito comum quando nós falamos desse processo histórico do Brasil. A partir lá do final do século XVIII, nós temos um declínio da mineração no Brasil, aonde, a partir aí, devido à grande exploração das minas brasileiras, nós temos um declínio do processo minerador, onde nós temos aí o renascimento agrícola, tá? E com algodão, tabaco, charque e também as drogas do sertão, tá bom? Então, o processo de mineração no Brasil ele trouxe grande crescimento para o território nacional. Na época, nacional não, né? Nacional, o território colonial na época. Porque houve o desenvolvimento de cidades, a interiorização do Brasil, o aumento da população brasileira, porque isso veio um número muito grande. O aumento da população na colônia, porque veio um número muito grande de estrangeiros para o Brasil, tá? E você tem um desenvolvimento da colônia brasileira a partir desse momento. Foi também a partir daí que a capital do Brasil saiu de Salvador e veio para o Rio de Janeiro, para melhor controlar a saída do ouro e dos diamantes que saíam pelo porto, tanto Porto de Santos, como também depois pela Baía de Guanabara. Tá bom? Galera, então, eu espero ter colaborado com vocês nesse vídeo, e qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários e sugestão também. Valeu? Então, um abraço e encontro vocês na próxima aula.